Música tema começa e desaparece. Imagina só viver num mundo de vigilância total. Um lugar onde um simples olhar pode significar o fim da vida. É exatamente nesse cenário que a nossa análise de hoje mergulha, direto das páginas de 1984, para a gente entender como um pequeno ato de rebelião pode nascer no lugar mais improvável e mais vigiado de todos. E a história toda começa com Winston. Ele é um funcionário do ministério e o palco é um corredor. Um corredor bem iluminado, super vigiado, onde acontece o que, à primeira vista, parece ser só um encontro casual. Winston já tinha reparado nela antes, sabe? E a suspeita dele era pesada. Para ele, ela era uma espião, uma inimiga em potencial. Mas aí, ela cai com força no chão, bem na frente dele. E naquele instante, toda a paranoia, tudo isso some e o impulso humano, aquele instinto básico de ajudar, simplesmente toma conta. E tudo isso acontece em questão de segundos. E o mais tenso, acontece bem debaixo do olhar frio e constante de uma teletela. É nesse momento que o impossível se torna realidade. Enquanto Winston a levanta, ela, com uma agilidade incrível, passa para a mão dele um bilhetinho, um pedaço de papel minúsculo e dobrado. Pronto. Agora Winston tá com um objeto completamente proibido no bolso. A partir daí, a cabeça dele vira um turbilhão. É uma paranoia de vida ou morte, literalmente. O que diabos poderia estar escrito naquele pedacinho de papel? A mente dele começa a trabalhar a 1000 por hora, pensando em duas possibilidades. E as duas são aterrorizantes. Primeira é uma armadilha, uma isca da polícia das ideias. A outra opção, e essa era quase uma loucura de se pensar, era a esperança. A chance de ser uma mensagem da tal resistência. A organização que ninguém sabia se realmente existia. Ele passa 8 minutos que parecem uma eternidade, agonizantes mesmo, fingindo que está trabalhando normalmente com aquele bilhete queimando no bolso. Finalmente ele cria coragem e dá uma espiada. E aí vem a grande questão, o ponto central de tudo. O que estava escrito ali? E a mensagem era essa, simples assim: amo você. E aí que está o choque. Não era um código político, nem uma ameaça. Era muito provavelmente a frase mais perigosa que se podia dizer em toda a Oceania. Olha, essas duas palavrinhas, elas viram o mundo de Winston de cabeça para baixo. Na hora, o medo da armadilha some, evapora. No lugar, entra uma vontade imensa, desesperada de viver. E com essa vontade, claro, vem um problema gigantesco pela frente. Então, a preocupação de ser uma armadilha já era. Ele se lembrou do pânico no rosto dela. Um pânico que não dava para fingir. E isso convenceu. Era de verdade. O problema agora era outro. Era prático. Como, em um mundo que vigia cada passo, ele conseguiria falar com ela de novo? E ele começa a repassar as opções na cabeça, quase como um jogador de xadrez encurralado. Todas as formas normais de se comunicar estavam fora de questão. Mandar uma carta, nem pensar, todas eram lidas. Seguir ela depois do trabalho, perigoso demais. Alguém com certeza ia notar. Era um beco sem saída. Isso nos leva ao único lugar onde talvez houvesse uma brecha: o refeitório. A cantina barulhenta e caótica do ministério. É lá que a saga de Winston continua e se transforma numa semana de pura angústia e frustração. O que aconteceu a seguir foi uma verdadeira tortura psicológica. Foram 8 dias de quases, de esperanças que nasciam e morriam em segundos. Cada dia era uma montanha russa de emoções. Um dia ele sentia medo, no outro alívio e logo depois a decepção de novo. Um tormento. Mas aí, no meio de todo esse desespero, acontece um golpe de sorte. Um acaso. Um outro funcionário que estava indo sentar perto dela tropeça, a bandeja dele voa pelos ares e por um instante o caos se instala. Foi a brecha que Winston precisava. E ele não pensou duas vezes. Ele vai direto para a mesa dela, senta. E ali, no meio do barulho, comendo como se nada estivesse acontecendo, sem trocar um único olhar, eles começam a conspirar. O plano todo é traçado em sussurros, escondido pelo barulho ensurdecedor da cantina. Pensa bem, em menos de 1 minuto, enquanto mexem no ensopado aguado do ministério, eles combinam um encontro. E com a precisão de espiões profissionais. Tudo isso no meio de um salão lotado. É impressionante ver a simplicidade e, ao mesmo tempo, a coragem absurda desse plano. E o lugar que eles escolhem para o primeiro contato é, no mínimo, um paradoxo. A Praça Victory, um lugar gigantesco, público, cheio de estátuas e símbolos do partido. A aposta deles era exatamente essa: se esconder no lugar mais óbvio de todos, virar invisível no meio da multidão. E lá na praça, no meio de uma multidão distraída vendo um comboio de prisioneiros passar,
ela consegue passar as coordenadas. E não são qualquer coordenadas. São instruções super precisas, quase militares, de como chegar ao lugar do encontro de verdade. Um lugar, eles esperavam, bem longe dos olhos e ouvidos do partido. É ali, nesse momento final na praça, que acontece a conexão. É rápida, mas é extremamente poderosa. Uma conexão que fura o bloqueio do barulho, da vigilância de tudo. No meio da confusão, a mão dela encontra a dele, e por 10 segundos eles se seguram. Aquele simples toque era a confirmação de tudo. Foi um instante. Algo que durou só alguns segundos. Mas naquele aperto de mão, naquele simples toque, tinha mais rebeldia, mais desafio ao poder do partido do que em 1000 discursos inflamados. E isso deixa uma reflexão, não é? Sobre a força que o menor gesto de conexão humana pode ter quando se está diante de um sistema de controle absoluto.